livre-arbítrio, na qual nós podemos moldar tudo o que nos interessa da maneira como nos interessa. E se alguém quiser extrapolar o raciocínio, isto tanto vale para as pessoas que têm um comportamento santificado, como valem para as piores pessoas que a gente possa imaginar que existam. Tudo pode ser feito dentro do seu acordo, dentro da sua consciência, dentro dos seus objetivos. E isto está dentro da lei de liberdade, que faz parte da grande lei de Deus. Ora, se a gente não raciocina, se a gente não usa a inteligência, e a gente absurdamente diz, não adianta orar porque nada vai ser modificado, mas como é que não vai ser modificado se eu tenho a liberdade de modificar? Então, a cada vez que eu tomasse uma decisão, Deus deixaria de existir? Então teria uma lei que estaria sendo quebrada? Ou ao contrário disso, tudo que seja feito está atendendo a uma solicitude maior, chamada lei divina? Este primeiro ponto já nos coloca em suspenso em relação a esse tipo de ideia. Não precisa pedir nada a Deus porque Ele tudo já sabe. Ou não precisa pedir nada a Deus porque Ele não vai fazer. E o segundo ponto é, voltando à primeira questão do livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema. Quando pegamos essa informação, juntando com uma informação que está no livro dos Espíritos, os Espíritos, quando começam a definir a oração no primeiro capítulo da quarta parte do livro dos Espíritos, os Espíritos nos sugerem que pela prece, pela oração, nós buscamos estabelecer relação com o ser superior. Na hora que eu busco a relação com o ser superior, automaticamente abre-se para mim, se eu conseguir estabelecer essa relação, um novo mundo, uma nova referência, tal como se numa sala totalmente ausente de luz, uma sala totalmente escura, abrisse de repente uma fresta de luz, ou alguém trouxesse algum tipo de instrumento que pudesse propiciar a luminosidade. O fato de eu buscar a relação com o divino me tira do meu nível inferior e me projeta instantaneamente na busca de um nível superior. Por exemplo, muitos de nós temos uma verdadeira idolatria ou paixão por alguém, seja um músico, seja um artista de cinema, de teatro, seja alguém do nosso curso, do nosso meio, um profissional extremamente exuberante, com grandes realizações. Então, de alguma forma, nós temos alguns ídolos, e aqui estou colocando ídolo no sentido bom da palavra. E de repente nós temos a oportunidade de estar num ambiente onde o nosso ídolo também está. E o que acontece? Já é ótimo. Meu Deus, consegui estar aqui tão perto do meu ídolo. Isso já é uma coisa maravilhosa. Por que é tão maravilhoso se não houve nenhuma mudança? De onde vem a maravilha? Vem a maravilha do fato de você estar perto, sentir-se no mesmo ambiente, ou como dizem os poetas, respirar o mesmo ar que tu respiras. Isto parece que tem um dom maravilhoso de mudar a nossa vida. Nossa, mas como é que pode? Eu estou tão perto dessa criatura. E de repente alguém chega para você e diz assim: eu quero lhe levar para você dar um abraço nessa criatura. A gente diz: pronto, agora parou o mundo. O universo estacionou para que eu desça e vá realizar o meu sonho. Estamos falando de um ídolo humano, de uma pessoa que muitas vezes tem na sua vida, infelizmente, vários atos desabonadores, porque aqui estamos não na condição de perfeição, mas na busca disso. Então, mesmo sabendo que vamos nos deparar com uma pessoa que também tem suas limitações, seus problemas, suas dores, suas dificuldades, a gente entra num transporte de alegria infinito. Por que é que quando nós oramos, nós não sentimos algo desse tipo? É simples a resposta.
não estamos na relação daquele que nós esperamos estar perto. Não estamos perto de, não estamos próximos a, estamos muito distantes. Por que isso? Porque a nossa prece ela está sendo feita muitas vezes aqui e não além. A gente está fazendo, Senhor, olha, o Senhor de hoje foi terrível com esse sol enorme, muito calor. Eu queria me levantar mais cedo, perdi o horário, as crianças chorou a noite toda, a comida estava ruim, eu estava com muito sal ou pouco sal. Senhor, o Senhor vê que eu tenho razão de reclamar, porque está tudo errado na minha vida. Você está orando a quê? Você está orando as desgraças. A gente não consegue orar lá para cima. Aí a gente não chega no ídolo. Eu estou colocando aqui o ídolo só para tornar acessível como é que nós poderíamos aspirar a uma oração mais profunda. Então ficamos aqui todos numa periferia enorme. A gente fica preso a tudo o que é pequeno. A gente foge do cerne da questão. É mais ou menos como hoje, quando a gente vê as discussões políticas, e você vê alguém falar de política, e se ela for falar de alguma coisa que está errada, você sabe logo se ela é a favor ou contra. Porque se ela for contra o poder, ela vai denegrir absolutamente tudo de forma irracional. E se ela for a favor, ela não vai deixar destacar o erro de jeito nenhum. Parece que um é cego e o outro vê tudo demais. E depois a gente percebe que nem é uma verdade, nem é outra verdade. E não se trata da verdade de um e da verdade do outro. Trata dos nossos interesses aqui embaixo. Dificilmente partimos para os interesses lá em cima. Deixar uma outra reflexão rapidinha, só para ver como nós somos parciais. Tivemos a triste situação da barragem que atingiu a cidade de Mariana e agora vem deixando rastro para tudo quanto é lado. E muita gente, estou falando aqui em termos de noticiários, está agora focado no quem vai pagar, quem vai ser o responsável, quem vai ser preso, quem vai, ou seja, a gente quer que alguém seja punido. Esse é o nosso limite de justiça. Ironicamente, agora nesses 2 últimos dias, a gente soube de um outro desastre semelhante, só que agora foi um vulcão, e que em vez de ter ali em torno de 30, esse já matou 200 logo de saída. Ah, mas foi um vulcão. Pois é, mas o nosso problema aqui é mais grave. Mas por que o daqui é mais grave e o de lá não? Porque esse aqui teve irresponsáveis, e o de lá, quem foi o responsável que fez o vulcão sair debaixo da terra? Ah, quem é doido de dizer que foi Deus? Quem é maluco de dizer que é a natureza que é maluca? E como é que a gente agora vai punir a natureza? E quando a gente vai rezar, a gente reza, Senhor, protege as famílias de Mariana e de todos aqueles estados que estão sem poder tirar água. E os outros foram de onde mesmo? Onde é que foi aconteceu o negócio do vulcão? Ah, mas eles já estão acostumados. A gente não reza, porque nós nos fechamos em nós mesmos e depois queremos atingir a Deus e queremos atingir ao universo. Isso só para dar rápida ideia de como nós somos mesquinhos ante aquilo que nós dizemos que acreditamos, porque quem reza, ainda que não assuma, está acreditando em algo ou esperando que algo faça alguma coisa. Eu preciso no mínimo ser racional, no mínimo. Eu não preciso ser bom, no mínimo eu tenho que usar a minha inteligência, por menor que ela seja. E na hora que eu usar a minha inteligência, eu começo a modificar as minhas referências. Mas será que a gente está atento à referência? Vamos para o Pai Nosso. Que coisa curiosa. As leis antigas, elas estabeleciam valores, e a gente não se apercebe disso. Por quê? Porque a gente continua só olhando para o próprio umbigo. No Evangelho tem algumas passagens que tratam de números. Por exemplo, Senhor, se eu causei dano a alguém, eu pago 4 tantos.
E a gente raramente pergunta por que 4? E a gente nem fica curioso. Qual a razão daquele homem ter dito que vai dar 4 tantos aquilo que ele prejudicou alguém? Por que ele não disse 3? Por que ele não disse 2 vezes? Por que ele não disse 10? Por que ele falou 4? A gente não se questiona. Ele falou 4 só para não ficar esse assunto em aberto. Ele falou 4 porque este era o número de estabelecer a justiça em caso penal. Como assim? Qualquer pessoa que fosse pega em delito de roubo ou furto, ela teria que, além da pena de prisão, de detenção, teria que pagar 4 tantos a quem ela onerou. Porque em 4 vezes se fechava o primeiro ciclo. Então há uma lógica de um 4. Não era 4 porque era 4, mas a gente nem se dá o trabalho de querer saber disso. Como não nos damos ao trabalho de saber por que Pedro disse perdoa até 7 vezes? Por que 7 e não 4? Por que 7 e não 10? Por que o número 7? Porque naquela tradição era sabido de que o número 7 correspondia ao fechamento do ciclo. Por isso que lá no início a gente encontra Deus fazendo o universo em 7 dias. Porque este era o padrão de conclusão, de fechamento de um ciclo. Então Pedro diz: Senhor, eu não quero ficar só nos 4. Porque afinal de contas o meu delito não é direto. Foi ele quem fez um delito comigo. Eu perdoo quantas vezes? Até fechar o ciclo. E Jesus disse: não é só 7, não é 70 vezes 7, e põe número de vezes. Então o 7 tinha um simbolismo. Quando a gente pega o Pai Nosso, é esquisito que a gente não perceba, mas o Pai Nosso também está em 7 níveis. Tem 7 referências básicas, contextuais dentro do Pai Nosso. E a gente também não percebe. Jesus já havia dito: eu vim para cumprir a lei e os profetas. Seria esquisito ele simplesmente estabelecer uma referência quando fordes orar. Ele primeiro faz uma pontuação dentro de uma referência equivocada que havia. Qual era? Vira-se todo mundo para o chão na direção de um determinado ponto. Vai-se para a praça pública, bate-se no peito ou nas costas e diz: Senhor, Senhor. Ou seja, era toda uma exteriorização de um processo íntimo. Jesus já começa, antes de pronunciar o Pai Nosso, dizendo: ide ao teu quarto, fecha a tua porta, e ali em secreto conversa com Deus, que em secreto vê e fica resolvido, e te atende. Mas que coisa mais estranha, como é que a gente não percebe essas coisas? Porque na realidade Jesus não estaria dizendo simplesmente vá, se tranque no quarto e vá rezar. E se você quiser rezar no meio da rua, não pode? Mas não era isso que ele dizia. Por que não? Porque ele rezava em todos os lugares. Mas como é que ele rezava? Ele rezava intimamente. Então o quarto, a porta, a janela, o que fosse, era o mundo interior. Entre para dentro de si, em vez de sair de si para fora, em exposições que de nada adiantavam na relação direta com o Ser Supremo. Tudo isso parece que com o tempo a gente vai perdendo. E pode parecer, não, mas isso é um estudo filológico. Não, isso é um estudo filosófico. Não, isso é um estudo gramatical. Não é nada disso. Todas as vezes que nós nos metemos no que quer que seja que não entendemos, por isso mesmo perdemos toda a força do que quer que seja esteja à nossa disposição. Isto vale para tudo. Mas a gente acha que em religião não basta a gente dizer amém, basta a gente dizer assim seja. Ou então, quando estamos com raiva, Deus está vendo.
Isso a gente sabe que é uma beleza. Alguém apoquentou o nosso juízo, eu não faço nada, mas Deus está lá anotando na agenda dele, porque Deus parece que não perdoa ninguém, e depois a gente pede perdão a ele. É esquisito. Então Jesus vem, depois que faz toda essa recomendação, ele começa: e reze dessa maneira. E aqui eu vou fazer uma segunda pontuação depois de pronunciar o original que a gente conhece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeira referência, primeiro chamado, primeira pontuação. Venha a nós o vosso reino, segunda pontuação. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu, terceira pontuação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ciclo, 7 ciclos. E desde muito tempo se dizia: o Pai Nosso é a oração perfeita. E muita gente atribuía de que ela era perfeita porque tinha sido dito por Jesus. Outros achavam porque alguém não seria capaz até de rezar melhor do que isto. Se pensou que ela é perfeita porque ela era divina, ela era além de nós. De uma certa forma está tudo certo, só tem um erro. Nós podemos ter uma oração perfeita como modelo e aperfeiçoá-la dentro da nossa vivência. Quando Severino Celestino se propôs a fazer a tradução original do Pai Nosso, ele nos fez uma proposta que incomodou a muita gente. Por quê? Porque o texto que a gente diz não é o texto que Jesus disse. E aí a gente ficou sem saber o que fazer. O que acontece? Severino Celestino já colocou isso para muita gente. Aqui mesmo no Leão, já em 2 cafés cultural, ele vai e recita para nós o Pai Nosso. Não traduzido de uma versão qualquer grega, mas pegando nos originais lá atrás. Olha que diferença. Pai Nosso dos céus, santo é teu nome. Olha que respeito e que reverência. Que reconhecimento, você é o Pai Nosso dos céus. Em nenhum momento ele menosprezou a possibilidade do Pai que nós temos na terra. Então não é o Pai que está nos céus, porque ficaria entendido de que Deus está lá naquele velho trono e que nós não sabemos como chegar até Ele. Ele é o Pai Nosso dos céus. De onde? Dos céus. E onde está o céu? Na tua consciência. Então eu posso ter a Deus, ao meu Pai maior, dentro de mim. E o teu nome já é santo, por conta do reconhecimento que eu tenho da tua superioridade. Venha o teu reino, tua vontade se faz na terra. Então não é pedido que seja feita a vontade dele, venha o seu reino. Mas que reino venha? O reino que a gente possa entender toda esta sabedoria. Porque se ele está aqui, se ele está em toda parte, o reino dele está em toda parte e está aqui. O que me resta é esperar que este reino venha, e se vem, que eu o aproveite. Como eu já disse algumas vezes, e costumo lembrar, no para-choque de caminhão que diz: não sou dono do mundo, mas sou filho dele. Isso é uma expressão extremamente feliz, porque nós realmente não somos muitas vezes aquela superioridade orgulhosa que nós imaginamos que sejamos, mas nós somos filhos do maior dos maiores, porque somos filhos do divino. Então venha o teu reino, a tua vontade se faz na terra. Ou seja, reconheço que todas as leis, tudo que está no mundo
está lá na primeira questão do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isto é o que se chama de louvor. Em vez só de agradecer, ele louva, porque eu sei que a tua vontade é que impera em tudo, e louvo por isto, agradeço por isto, e só vivo por conta disso. Tua vontade se faz na terra como nos céus. Dá-nos a nossa parte do pão hoje. Como assim? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede o pão inteiro, ele pede a parte que lhe cabe. E Jesus diz isso em outro momento: a cada dia basta o seu mal, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então vê que há toda uma estrutura consentânea com a filosofia de Jesus, e bem mais lógica, apesar de nós estarmos habituados a só proferir o Pai Nosso da forma convencional. Perdoa as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Essa é a parte que nos diz diretamente: eu quero de fato um perdão, mas eu primeiro preciso perdoar os outros. E aqui a gente interfere na lei divina. Por que a gente interfere na lei divina? Porque é aqui onde entra a nossa liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou te perdoar, vou te matar. Pois é esse perdão que eu estou pedindo para mim. E aí a gente começa a pensar: não, bom, então deixa eu ver se faço de um outro jeito. Porque na realidade a gente não deve se comprometer com o mal. Conta-se que é uma anedota bem pouco feliz, mas que mostra como nós somos esquivos em tudo. Diz que de repente desencarnou um argentino, um inglês e um brasileiro, e São Pedro recebe os três. E vocês querem o que? Queremos ficar no céu. Ah, mas só tem lugar para um. Não, mas a gente quer entrar no céu. Ele disse: então tá bom, então deixa eu ver o que é que vocês desejam. Se vocês voltarem à terra, o que é que vocês gostariam de ver? Perguntou ao argentino. E o argentino disse: eu queria que desse uma peste na Inglaterra e morresse todos os ingleses. E você está querendo ir para o céu? Bom, o senhor me perguntou. E o senhor, seu inglês, o que é que o senhor quer? Ele disse: não, eu quero somente que o oceano suba o suficiente para matar, afogar todos os argentinos. E o senhor quer ficar aqui no céu? Quero. E o senhor brasileiro? Ele disse: não, olha, eu sou brasileiro, espírita, eu não tenho nada a pedir, o senhor pode fazer o que eles dois estão pedindo aí, que já está de bom tamanho. Quantas vezes a gente reza querendo conversar com Deus mais ou menos assim: não, eu sou bonzinho, eu não vou fazer nada, os outros que façam a desgraça, que eu vou tirar o proveito em cima dela. E aí ficamos dizendo que Deus não ouve as nossas preces, ou nós não oramos de forma correta. Não nos deixes entregues à provação. Olha que é diferente de livrai-nos do mal. Não me deixe entregue à provação, ou seja, não deixe que a maldade venha e ela seja imperadora na minha vida. Não me deixe nesses braços, ou coloca-me numa outra referência. Porque se ages assim, e aqui está o final do Pai Nosso, porque assim nos resgatas do mal. Ou seja, Senhor, se o Senhor me protege desse tipo de provação, automaticamente o Senhor está me tirando do mal. Última palavra, amém, que quer dizer assim seja. Esse é um Pai Nosso que está muito mais consentâneo com a personalidade de Jesus, com o que Ele nos colocou. Mas pouco importa se o modelo é aquele que a gente já sabe ou este. O que é interessante é que a gente entenda o fundo disso tudo.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, eu selecionei aqui um pequeno trecho para a gente concluir. Está no item 7 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança. Aqui, inclusive, eu acho que quarta-feira agora, a gente passou aqui numa das palestras que eu ponho aqui para ficar passando, uma palestra do Cosme Márcio, em que ele tratou desse assunto aqui, desse item, que ele diz assim, ele começa instigando o público dizendo: mas tem uma coisa que Deus disse que na oração acontece e não falha nunca, 100% de certeza. E ele foi segurando na palestra até chegar numa hora e ele diz, e aqui está o trecho que ele usou para dizer em que é que Deus nos dá 100%, resposta absoluta. O que Deus concederá ao homem, vírgula, aqui vem a condição, se ele lhe pedir com confiança. Então não é um pedido qualquer, é aquele pedido que a gente vai um pouco mais alto. Ele dá coragem, paciência e resignação. Ah, mas tem gente que quer coragem para continuar deitado, quer paciência desde que ninguém lhe aborreça o caminho, e quer a resignação de uma boa aposentadoria sem ter que jamais ver a cara do colega. Aí fica difícil para Deus dar um jeito nisso. Ele dá coragem, paciência e confiança. Mas Allan Kardec continua na sua colocação: também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Olha que coisa fabulosa! Se a gente pede com confiança, coragem, paciência e resignação, isto vem através de intuições, lampejos, ideias, motivações interiores para que a gente vá para frente. Mas se você já parte do princípio que não quer fazer nada, aí fica difícil. Essa segunda parte ele continua: ele assiste aos que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, e não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Ou seja, há uma proposta de que nós obtenhamos mesmo aquilo que a gente queira. Pedir com confiança o que? Ter paciência, ter resignação, mas sobretudo ter coragem. Mas a gente tem coragem? A gente não tem. A gente tem uma índole de acomodação muito maior do que de realização. Qual é a evidência de que a gente tem? A maior evidência é de que tem pessoas que às vezes sabem menos do que a gente, tem menos experiência do que a gente, começou depois da gente, tem tudo para dar errado e de repente está lá na frente e passou a gente para trás. Mas por que essa pessoa conseguiu? Ah, é fácil, a gente tem a resposta aqui na ponta da língua. Ah, foi porque alguém indicou. E se ninguém indicar, qual é a explicação? Não, é porque no mínimo chegou lá, ficou adulando os chefes. E se ele não adulou o chefe, qual foi o motivo? Ah, sei lá, quer aparecer. Sim, ele quer aparecer por que motivo? Ah, sei lá, eu não gosto de ser desse jeito, eu prefiro ser como eu sou. Como? Reclamando a vida inteira. Porque muitas vezes é o que acontece com a gente. Reclama de Deus, reclama do patrão, reclama do empregado, reclama do calor, reclama do frio, reclama do Nordeste, reclama do Sul, reclama do Brasil, reclama da Europa, reclama da Oceania, reclama de todo canto. Não importa onde a gente esteja, porque o desagrado está onde eu esteja. Se eu não estou bem, onde quer que eu esteja, eu não estou bem. E aí eu vou rezar como? Ah, Deus, o senhor está vendo que desgraça é essa?
O Senhor me deu essa vida. Sim, o que é que você quer fazer com a sua vida? Eu quero tirar a minha vida. Bom, tirar a sua vida você não pode. Mas eu vou me matar. Bom, você vai perder o corpo. Mas eu vou me matar porque do outro lado é muito melhor do que aqui. Diz, olha, se eu não estou dando para você melhor aqui, como é que você sabe que se aqui do outro lado eu vou lhe dar melhor? Nossa, o Senhor agora me colocou numa enrascada. Não, eu quero que você raciocine. Eu já lhe dei a vida, você ganhou pai, mãe, ganhou vida. Mas me abandonaram, me largaram, a vida sempre foi ingrata para mim. Olha que legal, me ensinou a você tudo que você não deveria fazer com os outros. Mas não é assim. Se você vivesse o que eu vivo, ninguém vive o que o outro vive. Ninguém. Nós vivemos o que vivemos. E cada um tira o proveito que tenha dentro do que tenha. Não adianta uma pessoa querer ser aquilo que não é, ou dizer que gostaria de ter sido sem nunca ter feito esforço nenhum para alcançar o que queria. Aí vamos rezar um Pai Nosso que estás nos céus, livrai-nos de todo o mal. Mas todo o mal que eu tenho fui eu que criei. Ele vai me livrar disso como? E aqui eu vou voltar para a primeira questão que eu abordei. Dentro da lei divina existe uma grande lei chamada livre-arbítrio, sua liberdade de decisão. Foi você quem decidiu, foi você quem quis. E quando nós pensamos como espíritas reencarnacionistas, quando nós viemos para cá, na maioria dos casos, nós programamos a nossa vinda. Eu sabia que tinha alta probabilidade de ser desse jeito. Por quê? Porque lá eu já usei o meu livre-arbítrio também. Então de quem que eu vou reclamar? Ergue a cabeça, levanta-te do leito, sai, como Jesus disse, toma a tua cruz e segue-me. Se você quer andar num passo dele, alivia o peso da tua cruz. E o que mais pesa na nossa cruz? São todos os nossos vícios, principalmente os morais: ciúme, inveja, orgulho, vaidade, egoísmo em último tom. Isso tudo pesa na cruz, porque é o egoísmo que não me deixa ver que eu poderia aprender com o outro. É o egoísmo que não me deixa ver que todo mundo tem direito a tudo. O sol nasceu para todos, chuva e sombra. De que nós reclamamos? Tem uma frase que diz: não reclame de uma nuvem escura sobre a sua cabeça. Muitas vezes isso não passa de uma chuva para fertilizar o teu terreno, mas a gente está preferindo ficar na reclamação. E na hora da prece, aquilo que eu falei, a gente reza aqui. A nossa prece não nos conecta com o superior, e não nos conectando com ele, perdemos a possibilidade de auferir um pouco dessa inteligência e de todas as bênçãos que essa inteligência pode nos proporcionar. O Maxime era quem deveria ter vindo falar hoje do Pai Nosso, e eu sei que numa palestra dele, mais ou menos há uns 3 meses, ele iniciou a falar sobre o Pai Nosso. Eu não fiz necessariamente a trilha que ele estava programado, até porque eu não sei aonde ele queria chegar. Mas pelo menos fica aqui essas nossas pontuações, para que a gente, aproveitando o modelo do Pai Nosso, a gente encontre o modelo ideal, aquele em que a gente saia em busca do ser maior, seja ele quem for, que ele nos dê as bênçãos que nós procuramos, precisamos, buscamos, faltando tão somente sairmos de dentro da nossa própria casca, rumo à luz e ao espaço que nos aguarda no mundo infinito. Vamos cantar.
você quiser, basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si, faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou o amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre e o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai. E
te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Tenhamos uma boa semana.